Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos mais uma vez recapitular a lição dos jovens. Estamos estudando nesse trimestre o livro de Levítico e a lição dessa semana nós estudamos sobre a adoração. Aqui o desenho vem trazendo ali um homem, um rapaz, em frente de uma televisão dizendo adoro. Ele mostrando aqui o celular e jogando um livro, acredito que seja a Bíblia, dizendo adoro. E aqui no último quadrinho, ele no metrô, no transporte, olhando para um rapaz, lendo a Bíblia e pensando com ele mesmo, fanático. Muito interessante aqui esse desenho, ele já traz, já faz a gente pensar muita coisa, Quantas vezes a gente não coloca coisas no lugar de Deus, a gente não acaba perdendo tempo com uma série de coisas inúteis, como por exemplo a televisão e o celular, e tempo esse que a gente poderia dedicar para a oração, para o estudo da Bíblia, para testemunho ou para aprender um pouco mais a respeito de Deus. E aí a gente acaba refletindo e, assim, tudo aquilo que a gente coloca como prioridade na nossa vida, isso vai acabar tomando o lugar de Deus, vai fazer com que a gente quebre o mandamento de Deus, não terá os outros deuses diante de mim, que é o mandamento da idolatria. Isso com certeza vai fazer com que nós nos afastemos de Deus também. Nós lemos durante a semana o capítulo 9 do livro de Levítico, que está falando ali, Arão oferece sacrifícios por si e pelo povo. Eu destaco aqui os versos 5 e 6 de Levítico 9, que diz o seguinte: Então trouxeram o que ordenara Moisés diante da tenda da congregação, e chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor. E disse Moisés: Esta coisa que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. Isso para mim tem tudo a ver com adoração, Adoração é submissão, é obediência. Aqui no verso 6 diz, Esta coisa que o Senhor ordenou fareis. Então, tudo aquilo que Deus especificou, tudo aquilo que Deus determinou, que Deus mandou, através da sua palavra, através dos seus servos, os profetas, o povo deveria fazer. E aí a glória do Senhor aparecerá, Então, isso, para nós hoje, funciona da mesma forma, Como é que nós queremos ver a glória de Deus, sendo que a gente fica perdendo tempo com coisas inúteis, com coisas que Deus se desagrada, Então a gente muitas vezes tem que se libertar desses deuses da nossa vida que acabam nos prendendo, para que a gente possa sim ver a glória de Deus. A lição de domingo diz: Salve o Rei. Aqui diz o seguinte, Levítico nos lembra que devemos adorar somente a Deus. E Ellen White diz que Deus proíbe ao ser humano conferir a qualquer outro objeto o primeiro lugar em suas afeições ou serviço. E aqui mais abaixo diz o seguinte: a Bíblia diz atualmente que existe uma guerra sobrenatural que se intensificará antes da volta de Jesus. A pergunta que você e eu devemos fazer a nós mesmos é: diante de qual trono estou me curvando hoje? Isso é uma coisa que nós temos que refletir. Hoje o mundo, ele impõe, ele oferece para nós uma série de deuses para que a gente se curve diante deles. Pode ser o esporte, pode ser o entretenimento, pode ser a moda, as roupas, o culto ao corpo, o culto a uma ideologia, o culto a partidos políticos e por aí vai. Você pode pensar uma série de coisas. E no tempo do fim isso vai se intensificar. Quando a gente lê o livro do Apocalipse, você vê que a adoração é uma questão central ali. A quem nós adoramos, É a Deus ou são as bestas, o poder que está por trás é do próprio Satanás? Então nós precisamos adorar o Rei, Precisamos adorar a Jesus Cristo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Aqui a lição de segunda diz: adorando durante as festas, Quando a gente estuda esses livros, Levítico, Números, Êxodo, Deuteronômio, a gente vê ali que os israelitas diariamente levavam suas ofertas de sacrifício ao santuário. E em certas épocas do ano, durante os dias de festa, toda a nação se reunia para agradecer e louvar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então aqui a lição ela vem trazendo as festas dos quais os israelitas participavam ali no santuário, como por exemplo a festa da Páscoa, dos pães sem fermento, a festa das primícias, do Pentecostes, das trombetas, o dia da expiação, que é o Yom Kippur,
a festa dos tabernáculos. Eu destaco aqui de todas estas, não dá tempo da gente comentar todas, mas a festa do dia da expiação, que é o Yom Kippur, ou o dia do juízo, era o mais solene de todos os momentos de adoração. Os israelitas eram chamados a negar a si mesmos, sondar o coração e orar para que seus pecados fossem purificados no lugar santíssimo. Esse dia apontava para o grande dia do juízo que começou em 1844, no dia 22 de outubro, né? Então, esse dia para nós adventistas é um dia muito importante, é o dia que nós acreditamos que se encerrou ali a profecia de Daniel 8,14, né, as 2.300 tardes e manhãs, e começou o dia da expiação. E o que os israelitas faziam nesse dia? Negavam a si mesmos, sondavam o coração e oravam para que seus pecados fossem perdoados. E é exatamente isso que nós devemos fazer hoje. Nos consagrar, buscar o perdão dos nossos pecados, né, e reclamar o sacrifício de Cristo em nosso favor, porque é só assim que a gente consegue absolvição nesse juízo, né? Do contrário, já estamos condenados. A lição de terça fala o palácio da adoração. Aqui diz o seguinte: o santuário, depois de pronto, deveria ser o centro visível do culto da nação. Isso está em Patriarcas e Profetas, página 265. Eu acho maravilhoso, assim, incrível como Deus ele se importa conosco e é um Deus de perto e não de longe, como a própria palavra diz, né? Porque Deus ele ordenou ali a construção do tabernáculo para que pudesse habitar no meio do povo. E depois, quando a gente vai para o Evangelho de João, diz que Jesus Cristo ele veio aqui e habitou entre nós, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E ali diz que esse verbo no grego, habitou, né? É como se Deus viesse aqui e armasse a sua tenda, ou seja, o próprio santuário, que é Cristo, o santuário vivo, ele veio para cá e habitou entre nós. Então isso é uma coisa maravilhosa, né? E aqui está dizendo que todo o móvel do santuário, ele apontava para Jesus Cristo, né? Tudo no santuário aponta para Cristo. E aí, quando a gente estuda o santuário, a gente entende melhor a respeito do plano da salvação de Deus, né? É o Evangelho em símbolos. Isso realmente é maravilhoso. A lição de quarta-feira, a palavra que nós utilizamos aqui para linkar, né? Para fazer aquela rede semântica, como toda semana a gente faz, é a adoração. O que é adoração, né? Eu coloquei algumas coisas aqui: sacrifício, submissão, prostrar-se, honra, né? Reconhecimento, obediência. Então, muita coisa que a gente pode linkar na palavra adoração. A lição de quinta, andando pelo caminho, que está dizendo que o santuário mostra maneiras práticas pelas quais podemos nos reconciliar com Deus. E aqui aponta 7 passos, né, para que a gente possa se reconciliar com Deus. O primeiro é fé, depois a confissão, o batismo, a palavra, a luz, a oração e a presença. Então, cada um desses elementos estavam presentes ali no santuário e devem estar presentes hoje na nossa vida também, para que assim a gente possa buscar a Deus e buscar nos reconciliar com Ele. E a lição de sexta-feira, que sempre trazem trechos ali do Espírito de Profecia, e eu separei apenas a primeira parte, que diz assim: o incenso que subia com as orações de Israel representava os méritos e a intercessão de Cristo, sua perfeita justiça, que pela fé é atribuída ao seu povo e que é a única que pode tornar aceitável a Deus o culto de seres pecadores. Queridos, sem Jesus realmente nós não somos nada, né? Se não fosse o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, não restaria esperança para nenhum de nós. Então as nossas orações que sobem ao céu como um incenso suave, assim como tinha ali o incensário, né, no santuário. Quando a gente vai lá para Apocalipse capítulo 8, verso 3, ali diz que no santuário celestial existe um incensário de ouro que contém as orações dos santos. Diz aqui, né, veio outro anjo em pé junto ao altar com incensário de ouro e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Então as nossas orações têm que ser sempre em nome de Jesus, porque tudo aponta para Cristo.
tudo simboliza Cristo e Jesus é o centro de tudo. Então que nós possamos cada dia mais continuar estudando a palavra, continuar estudando essa lição maravilhosa e apresentando as nossas orações a Jesus. Porque o santuário aqui já não existe mais, o terrestre, mas o santuário celestial ainda está lá. Vai estar eternamente. E Jesus Cristo, Ele quer que nós tenhamos comunhão íntima com Ele e com Deus. Então que nós possamos buscar isso durante toda a nossa vida até a volta dele. Continuamos estudando a palavra de Deus e a sua lição também. Um forte abraço, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.